Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Padma Nitrila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitrila Pravista Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todos Shiro Pano Gauriya Guru Varga, todos Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 26, as qualidades de Krishna. Então agora Babaji Maharaj Gopala Guru, ele cita um verso do Mahavaraha Purana que diz: todos os corpos daquele Paramatma são eternos e livres dos dois tipos de atividades conhecidas como abandonar e aceitar. Seus corpos não são nascidos da natureza material, não são nascidos da natureza material, mas são compostos de consciência e são a personificação de Paramananda. Cada parte do seu corpo está tomado por todas as qualidades transcendentais, imbuído das qualidades transcendentais e livre de todos os defeitos. O Vaishnava Tantra diz: Bhagavan é dotado de todos os tipos de poderes supra-humanos, conhecimento perfeito e bem-aventurança, e seu corpo está livre dos 18 tipos de defeitos. Quais são esses 18 defeitos? Descritos então no Vishnu Jamala: ilusão, letargia, confusão, inércia, intensa luxúria, instabilidade, orgulho, inveja, violência, remorso, desejo por paz e confortos excessivos, inverdade, ira, ambição, medo, alucinação, contradição e a tendência de depender dos demais. Então, esses são os principais 18 defeitos que uma alma condicionada tem. Todas essas qualidades transcendentais estão presentes na forma dos avatares. E eles, então, expressam ao nível máximo, são expressas em seu nível máximo em Shri Krishna, que é um avatari. Ou seja, a origem de todos os avataras. Além disso, Krishna possui 8 qualidades que indicam a sua qualidade de Purusha. Primeira, Shobha, que é beleza. Vilasa, que é fascínio,
passatempos transcendentais. 3. Madhurya, doçura. Mangalya, auspiciosidade. Sthirata, estabilidade. Teja, brilho. Lalit, brincalhão. 8. Audárya, que é munificência ou misericórdia extrema. Sua beleza é particularmente notável, né, na bondade que ele tem pelos caídos, né, na rivalidade que ele tem pelos seus opositores, né, valores, entusiasmo, destreza e a revelação da verdade. Vilasa está caracterizada nele pela sua profunda maneira, pela sua profunda gentileza, olhar calmo e palavras bem-humoradas. A sua doçura é notada por atividades amorosas, que se manifestam nele. Sua auspiciosidade é a morada da fé do mundo inteiro. Sua estabilidade significa que ele não se desvia de nenhuma atividade a qual ele se propõe fazer. O seu brilho significa que ele atrai a atenção de todos para si. E ele exibe uma abundância de sentimentos amorosos e esforços, e assim ele é chamado de Lalit, brincalhão. Seu humor de oferecer-se completamente, né, a todos é chamado de Audárya, ou magnanimidade, munificência. Shri Krishna é a joia da coroa de todos os heróis, e os seus passatempos humanos, e em seus passatempos humanos, sábios como Garga, Rishi, foram descritos como sendo os seus assistentes para os assuntos de Dharma, Yuyudhana para assuntos relacionados à guerra e ministros como Uddhava para lidar com os selhos. Então Brajanata pergunta: eu compreendi completamente que Krishna é a manifestação heróica de todos os humores, ou seja, ele manifesta esses humores de maneira perfeita. Agora, por favor, nos conte sobre os devotos de Krishna que são capazes de experimentar rasa, né, e que estão incluídos na categoria de Vibhava. Goswami diz: apenas aqueles cujos corações estão tomados por um sentimento amoroso por Krishna podem ser devotos em Rasa Tattva. Todas as 29 qualidades, começando com verdade, indo até como se diz, o fato de estar confuso por declarações verdadeiras, né, que foram descritas em relação a Krishna, também são encontradas nos devotos. Ou seja, os devotos puros também manifestam muitas características que Krishna manifesta. Então Brajanata diz: quantos tipos de Krishna Bhaktas são capazes de experimentar rasa? E o Goswami diz: existem dois tipos, o Sadhaka e o Siddha. O Brajanata pergunta: quem é um Sadhaka? E o Goswami diz: Sadhaka são aqueles nos quais Ruchi, pelos assuntos relacionados a Krishna, surgiu, e aqueles que obtiveram qualificação para receber o darshan direto de Krishna, mas que não conseguiram ultrapassar totalmente os seus obstáculos e dificuldades. Os Madhyama Bhaktas, decorados com os sintomas descritos no Srimad Bhagavatam 11.2.46, no verso Ishwareta Dharineshu, né, estão na categoria de sadhakas. Então Brajanata pergunta: Prabhu, os devotos descritos no Srimad Bhagavatam 11.2.47, no verso Archayam Eva Haraye, não são capazes de experimentar rasa? Então Goswami responde:
Eles não são sadhakas, né, até que eles se tornem uh, Shuddha Bhaktas, né, pela misericórdia de outros Shuddha Bhaktas. Apenas personalidades como Bilva Mangala Thakur são sadhakas genuínos. Tá? Ou seja, para ser considerado um sadhaka, você precisa estar muito avançado. Então Brajanata pergunta, quem são os Siddha Bhaktas? E o Goswami responde, Siddha Bhaktas são aqueles que não experimentaram nenhum tipo de sofrimento, cujas atividades são todas executadas sob o abrigo de Krishna e que estão sempre saboreando a felicidade de Prema. Existem dois tipos de Siddha Bhaktas. Aqueles que conquistaram a perfeição são Prapta Siddha e aqueles que são eternamente perfeitos, Nitya Siddhas. Brajanata pergunta, quem são os Bhaktas que conquistaram a perfeição? São Prapta Siddha. E o Goswami responde, eles são de dois tipos, aqueles que obtiveram a perfeição através de sadhana, sadhana siddha, ou aqueles que alcançaram a perfeição por misericórdia, ou kripa siddhas. Ou seja, eles não precisaram, de fato, fazer nenhum tipo de sadhana, ou pelo menos fizeram, mas não precisaram chegar até o fim dessa prática e já receberam uma misericórdia e alcançaram a perfeição. Isso é raro. A gente não pode contar com essa possibilidade. Nós temos que fazer o nosso sadhana buscando a perfeição através dele, porque kripa siddha é muito raro. Então o Brajanata pergunta, quem são os Nitya Siddhas? Irupa Goswami, Gopala Guru Goswami responde, Shirupa Goswami disse, no Bhaktirasamrita Sindhu 2.1.290, os Nitya Siddhas são aqueles que, como Mukunda, né, são a personificação de Ananda e aquele cujas qualidades são eternas. Os seus principais sintomas, o principal sintoma deles é que eles são dotados de um prema por Krishna, que é milhões de vezes maior do que eles têm por eles mesmos, ou seja, esses devotos têm muito mais amor por Krishna do que por si mesmo, uma proporção assim muito grande. É dito no Uttarakanda do Padma Purana o seguinte, Vaishnavas não estão limitados pelo karma, nem mesmo eles precisam nascer novamente como seres humanos. No entanto, ao contrário, eles aparecem como Lakshmana e Bharata, os filhos de Sumitra, aparecem como Sri Ramachandra ou como Balarama, e outros aparecem no mundo material como Bhagavan Shri Krishna, através do seu próprio desejo. Então retornam para a sua morada transcendental junto com ele. Ou então eles aparecem como membros da dinastia Yadu, né? Ou como também nos passatempos de Bhagavan, e então retornam para a sua morada suprema junto com Bhagavan, quando os seus passatempos tornarem-se imanifestos. O Vrajanata pergunta, Prabhu, eu compreendi sobre o aspecto de Alambana, de Vibhava. Agora, por favor, explique o que se refere como Udipana. Goswami diz, Udipana é aquilo que causa bhava, aquilo que faz com que bhava seja estimulada. As qualidades de Krishna, suas atividades, seu sorriso e a fragrância do seu corpo, sua flauta, seu berrante, os sinos do seu tornozelo, a sua concha, né, as suas pegadas, os locais do seu passatempo, Tulasi, seus devotos, né, o auspicioso dia do Ekadashi, e etc. São todos udipanas, ou estímulos para Bhakti. As qualidades de Krishna são de três tipos, relacionadas a seu corpo, mente e fala, respectivamente, Kaika, Manasika e Vatika. Idade é proeminente, né, dentro das qualidades relacionadas ao corpo de Krishna.
Ou seja, existem 3 divisões da idade de Krishna: Kaumar, Pauganda e Kaishora. Então tem um verso do Bhaktirasamrita Sindhu 2.1.306 que diz: o período de Kumar dura até a idade de 5 anos. O período de Pauganda dura até a idade de 10 anos. E o de Kaishora, ele começa a partir dos 10 e continua até a idade de 16. E a partir de 16 anos ele é chamado de Jovana. O estágio de Kaishora tem 3 divisões, que são chamadas de começo, meio e fim: Adya, Madhya e Shesha. Dentre as qualidades físicas, a consideração da beleza é proeminente em Krishna. A beleza está presente quando as partes do corpo dele estão com uma proporção adequada em relação umas às outras. Ou seja, quando a criança está como um bebê, as partes do corpo são um pouco desproporcionais, né? Geralmente a cabeça é bem maior em relação ao corpo, né? E outras coisas também. Mas conforme a criança vai crescendo, ela vai harmonizando essas partes do corpo de maneira que elas fiquem proporcionais ao tamanho do nariz, da orelha, dos dedos. Então, quando Krishna atinge esse momento em que todas as partes do corpo dele estão proporcionalmente harmonizadas, então a beleza dele chega no seu ponto máximo. Muito bem, então as suas roupas, a sua decoração, né, parafernálias, decoração do cabelo e etc., são chamados de prasadana. Krishna tem 3 tipos de flauta: Vanshi, Venu e Murali. A Venu, ela tem 12 dedos de comprimento, né, e é tão grossa quanto o tamanho de um dedão. E ela tem 6 buracos. A Murali tem 2 mãos de comprimento e tem 4 buracos, além do onde se coloca a boca. A Vanshi tem 17 dedos de comprimento. Então existe um espaço grande de 3 dedos, né, ao seu final. Na ponta dela existe também um espaço para mais 4 dedos, né? Além deles, o buraco para assoprar, que tem a medida de meio dedo, né? No meio tem um espaço que contém 8 dedos de comprimento, separados, né, por um espaço de 1 dedo de diferença. Enfim, medidas da flauta, desculpe se isso está um pouco confuso, mas é da maneira como está escrito aqui, enfim, coisas mais técnicas, diferença de espaço entre um buraco e outro, enfim, né? Então a Vanshi tem no total 9 buracos. A concha que Krishna toca, ela se abre para a direita, né? E ela fica na sua mão e ela é chamada de Panchajanya. Através desses udipanas ou estímulos, o rati dos bhaktas desperta e quando eles são direcionados para Krishna, ou ele é, perdão, né? O rati é direcionado para Krishna, o objeto deste rati, né? Ou seja, Krishna é o objeto da devoção dos devotos, ele então se torna a personificação de Ananda. Então, Rati é o Staibhava e ele se transforma em Rasa. Então, voltem aqui amanhã, nesse mesmo horário, e eu irei falar-lhes sobre Rasa. Eu irei também explicar sobre Anubhava, dentre outros.
Vijay Kumar e Brajanatha ofereceram Dandavat a Sri Gopala Guru Goswami e então partiram. Absorto na contemplação do assunto sobre raça, eles foram ter o darshan de Siddha Bakula. Então, para quem não sabe, Siddha Bakula era o Bhajan Kutir de Haridas Thakur, né? E Mahaprabhu costumava ir visitá-lo lá sempre, né? De lá eles foram ter o darshan de Shri Jagannatha Deva, e então retornaram para o seu Dharmashala. Então aqui termina o capítulo 26, Introdução a Rasa Tattva. Começamos então o capítulo 27, Rasa Vichar, Sattvika Bhava, Vyabhichari Bhava e Rati Abhasa. No dia seguinte, quando Vijay Kumar e Prajanata foram honrar Prashada, eles novamente foram para o Shiradakanta Mat, chegando lá um pouco após o meio-dia. Sri Gopala Guru Goswami já tinha honrado a sua Mahaprashada e estava esperando por eles. Sri Dhyanachandra Goswami estava sentado ao seu lado, escrevendo o Pasana Padoti, ou seja, os processos para a adoração das deidades. Naquele momento, o aparecimento de Sri Guru Goswami, o semblante de Sri Guru Goswami estava impressionante. Ele estava vestido com uma roupa de sannyasi. A sua testa estava marcada com Urdhva Pundra Tilaka, ou seja, a tilaka dos Vaishnavas na posição vertical. As sílabas de Harinam estavam escritas em todas as partes do seu corpo. Ou seja, os Vaishnavas muitas vezes fazem um carimbo, tá? Um carimbo de madeira, e eles passam Gopichanda nesse carimbo e marcam o corpo com os santos nomes. Então, alguns escrevem Hare Krishna, outros escrevem Radhe, né, Shyam, enfim, depende do humor deles. Tá? Isso também é uma prática de Bhakti, marcar o corpo com os nomes, os santos nomes. Em Vrindavan você vê, principalmente lá no Radha Kunda, muitos fazendo isso. Tá? No nosso movimento da Gaudiya hoje, mais moderno, isso já não é mais feito, né? Justamente para evitar uma associação com essas características que os babajis adotaram e que se tornaram, vamos dizer assim, uma identificação, né, popular deles. Então a gente evita, né, para que a gente não seja confundido com eles. Tá? Não significa que nós não compreendamos que é uma prática fidedigna. Tá? Muito bem, então é importante também fazer um outro comentário aqui. Ele disse que ao lado de Gopala Guru Goswami estava o seu discípulo Dhyanachandra Goswami. Ele estava escrevendo um texto chamado Upasana Padati. Esse livro ele está disponível, tá? Eu tenho esse arquivo em inglês. E ele é um livro muito profundo, porque ele descreve como deve ser a meditação, né, do processo de Raganuga. Então lá você encontra uma série de dicas e processos passo a passo sobre o que meditar, em qual momento do dia meditar. Basicamente isso é a meditação do Ashtakaliya Lila. Tá? E é um livro bastante avançado. Então para você estudar enfim, e compreender um pouco sobre isso, você precisa também fazer tudo isso sobre a orientação de um Vaishnava elevado, tá? Mas esse livro ele é importante. Em algum momento da sua prática você terá que ler esse livro, tá? Muito bem, então continuando aqui, ele tinha também 4 voltas de Tulasi ao redor do seu pescoço, tá? Então, mais uma vez, nós usamos 3, mas ele tinha 4, tá? Isso é um ponto, não tem muito o que dizer, simplesmente é isso. Mas nós seguimos o que o nosso mestre diz, tá? Nós usamos 3, tá? E de vez em quando, torrentes de lágrimas fluíam de seus olhos, né, derramando sobre as suas bochechas, e seus olhos estavam fechados pela metade, né, demonstrando que ele estava em meditação. Chorando,
né? E às vezes olhando ao redor, ele gritava Ha Gauranga, Ha Nityananda, né? E o seu corpo às vezes tremia, né? E a sua tez escura ficava muito refulgente. Ele tinha um copo que era feito de casca de coco, né? Estava cheio de água e próximo a uma bananeira, né, sobre a qual ele estava sentado, enquanto que as suas duas sandálias de madeira estavam a uma distância próxima dele, tá? Uma curta distância dele. Então, essa é uma descrição de como um Vaishnava ele se comporta enquanto ele está fazendo bhajana dele, enquanto ele canta os santos nomes, né, ele vai ter que manifestar esses sintomas de êxtase, tá? Ele terá que manifestar esses sintomas de êxtase. Aqui ele faz uma descrição muito bonita também dos detalhes, né, o copo que ele usava era um copo de coco, né, de casca de coco, cortado pela metade, né, coco seco, né? E, enfim, estava sentado sobre um tronco de bananeira. Então, é um cenário de natureza, um cenário de uma vida pacata, de uma vida rural, né? Que é justamente o que os Vaishnavas buscam, né? Para fazer o bhajan. No entanto, dentro do processo de pregação que foi estabelecido por Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati e por Srila Bhaktivinoda Thakur, essa vida isolada dos Vaishnavas do passado, né, foi, vamos dizer assim, abalada pela necessidade de estarmos nas grandes cidades onde existem as pessoas que precisam ouvir a pregação. Então, o estilo de vida mudou bastante. Não significa que a prática tenha mudado, que os sentimentos tenham mudado e que a meditação tenha mudado. Ao contrário, a meditação não mudou, o processo continua igual, só que o cenário mudou. Hoje você vai ver um sannyasi, um guru, segurando um laptop, segurando um smartphone, né, sentado num apartamento, enfim, em Nova York, né, com um sapato Crocs, né, enfim, tomando prachada, enfim, feita com ingredientes da América do Sul, enfim, a vida de modo geral externamente mudou, né? Mas o bhajana ainda continua. Então a gente não pode julgar os Vaishnavas da atualidade pelo que cerca eles, mas sim pelo que eles estão meditando e praticando, não é verdade? Muito bem. Então quando o Vijay e Brajanata viram tudo isso, uma fé sem precedentes surgiu em seus corações. Ou seja, só de você ver um devoto puro, automaticamente fé surge no seu coração. Esse é o poder de um devoto puro. A Bhakti que emana do corpo deles faz com que Bhakti surja no seu coração. Essa fé a qual ele se refere significa Bhakti. Tá? Shraddha é o primeiro sintoma de Bhakti, não é verdade? Então, só de ver um devoto puro, Bhakti é despertado no nosso coração. Então, ambos ofereceram Sashtanga Pranama, reverências deitados no chão, né, e ficaram ali, deitados sobre o chão por um longo tempo, prestando reverências e orando, né, internamente. Quando a gente presta reverências, a gente tem que orar, a gente tem que pronunciar mantras, né, principalmente Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubheva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Devemos também falar o Pranama Mantra do nosso Guru, enfim, e outros que você desejar. Os residentes da Radhakanta Math geralmente respeitavam Vijay Kumar e Brajanata, né? Vendo as qualidades Vaishnavas deles e a sua profunda erudição, né, e compreensão de muitos shastras, e também sabendo que eles viviam em Navadvipa. Hoje, no entanto, todos estavam especialmente chocados ao ver os sentimentos Vaishnavas desses dois.
Quando Guru Goswami os viu deitados no chão, oferecendo pranama dessa maneira, ele os levantou, os ergueu, abraçando-os afetuosamente, e os fez se sentar próximo dele. O Brajanata esperou pelo momento apropriado, e então, gradualmente e de maneira educada, ele novamente trouxe o assunto rasa para ser comentado. Shri Goswami começou então a falar e o seu coração ficou cheio de prema. Ele disse: hoje eu os farei compreender, né, o assunto de Anubhava, né, e também a causa que os fará entrar dentro de Rasa Tattva. Bom, então a gente vai dar continuidade na próxima aula sobre este assunto. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.